Olá, meus queridos, bem-vindo mais uma vez ao canal A Hora da Reforma. Eu quero deixar bem claro a todos que quando eu falo de pastores, e você pode ter uma conotação um tanto quanto errônea daquilo que de fato, espiritualmente, incisivamente eu me refiro, porque cada ministro ele tem a sua especialidade dentro da casa de Deus. São peritos naquilo que fazem. O evangelista tem a revelação da salvação. O pastor tem o cuidado da igreja. O profeta é uma pessoa que ele é o porta-voz de Deus, ok? O doutor da palavra é aquele que tem conhecimento, e esse é o meu caso. E os apóstolos, eles nos deixaram os fundamentos esses que todos nós temos que acatar e obedecer e nos estribarmos sobre ele, ok? Então, o que de fato ocorre dentro dessa área espiritual é que o pastor não pode exercer nenhum cargo acima concernente à área que pertencem a qualquer outro demais ministro, ok? Então isso não é dado ao contingente dos santos, isso não é ensinado nas igrejas, porquanto o Espírito Santo colocou, aliás, me perdoem, o espírito do anticristo deu, por meio teológico, filosófico, aos pastores, um lugar e um patamar que não existe, que não lhes cabe. E assim, eles exercem uma usurpação de competência. Eu sou doutor da palavra, eu estou fazendo aqui uns vídeos, né, de necessidade da igreja quanto à queda de Satanás. Esses vídeos você não vai encontrar em nenhum outro lugar, por conta do doutor da palavra, algo parecido por conta dessa especialidade espiritual que é em mim. A capacidade espiritual é de conhecimento bíblico, é de desvendar os mistérios bíblicos, e se você ficar nesse canal, você certamente vai crescer espiritualmente, porque você está falando com um doutor da palavra, não levantado por letra humana, né? Por conhecimento humano ou por reconhecimento humano. Então, nós vamos continuar com esses vídeos da queda de Satanás. No vídeo anterior, eu terminei aqui no capítulo 14 de Isaías, no versículo 21. Ele diz assim: preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem nem possuam a terra e encham a terra de cidades, né? E encham a face do mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. E farei dela uma possessão de ouriço, e lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Então, para fazer uma análise desse versículo, né, a gente tem que entender o fundamento, a verdade que existe dentro dele e a simbologia que é usada. Então, quando ele está falando aqui, preparar a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem nem possuam a terra e encham toda a face do mundo de cidades, ele está falando dos gigantes, porque os gigantes, eles não tinham legalidade de viver sobre a terra, porquanto não foi Deus que os criou, né? Então, eles são fruto de uma união ilegal entre anjo e mulheres. É por isso que você vai ver na Bíblia o Davi somente com uma funta, né? Ele lançou a pedra e acabou matando o gigante. Parece uma facilidade terrível, né? Mas na realidade foi Deus que matou, foi Deus que ungiu. E você não vê hoje mais gigantes. Por quê? Porque essa palavra o matou. Porque mesmo naqueles dias, quando os anjos foram presos, essa descendência, o esperma dos gigantes, estavam ali. E eles certamente continuariam a tomar as mulheres e gerando dessa descendência. Então, teria que haver uma maldição, uma ordem celestial, para que eles fossem exterminados da terra. Porque, assim como o dinossauro, que foram criados pelos anjos, os filhos destes, os quais são os gigantes, eles não tinham legalidade de viver sobre a terra. Por isso, eles tinham que ser extirpados da face da terra. Porque só o homem pode viver sobre ela. Nem os anjos podem viver aqui. Os anjos pertencem ao céu. Ok? Os anjos de Deus. Então, porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, extirparei de Babilônia o nome e os sobreviventes.
o filho e o neto, diz o Senhor. Então ele acabaria, ele exterminaria com a raça dos gigantes. E isso nós bem vemos, porque não contemplamos mais gigantes nos dias de hoje, porque essa palavra os matou. E quando Deus diz aqui, ele utiliza a palavra Babilônia, ele está falando sobre o mundo. E nesse contexto de queda de Satanás, o Senhor vai usar nome de países e nome de reis, né, significando reis de países, para descrever tanto Satanás como o próprio Senhor Jesus, o que nós vamos ver mais para frente aqui em Ezequiel. Mas especificamente, ele fala assim, porque farei dela uma posição de ouriços e lagoas de águas e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele vai limpar essa terra um dia. Ela vai ficar até sem moradores por um tempo aí, para os demônios ficarem sozinhos refletindo o que eles fizeram. Mas olha só que interessante. A palavra de Deus aqui está dizendo, ela está nos levando a uma harmonia bíblica, né? De que os gigantes não existem mais hoje. Porque a palavra os matou, porque Deus o fez isso. Embora a teologia não é capaz de nos elucidar, porque eles são dogmáticos, eles não acreditam que exista a possibilidade de ter havido sexo, né, entre anjos e mulheres, e o que a Bíblia ela comprova pelos seus canais, seja pelo livro de Enoque até, né, biblicamente falando, o livro de Enoque é Bíblia, até o Apocalipse, né? Então, é muita Bíblia, né, para corroborar, dizendo que isso acontece. Você vai ver o Judas falando sobre isso, o apóstolo Paulo falando sobre isso, Pedro falando sobre isso. Era uma coisa que estava ali naquele dia. O Senhor Jesus já falou sobre essas coisas, sobre os anjos. Então, os anjos não foram feitas fêmeas para eles, mas os anjos têm um pênis. Aí você fala assim, mas como você pode provar que os anjos têm um pênis? Ora, eles fizeram os gigantes, eles foram parte dos gigantes. Fizeram com o quê? Com o dedo? De forma alguma. Então, para eles girarem os gigantes, eles obrigatoriamente têm que ter um pênis, ok? Porque todo homem foi criado macho, né? Ou Adão foi criado unissex? Não, o Adão foi criado com um pênis. Deus não mexeu nele depois que ele mexeu em Eva. Deus o fez já absolutamente perfeito, ok? Depois ele fez a Eva. Então não havia necessidade, por causa da criação da Eva, Deus vir e mexer em Adão. Então é uma coisa, é uma característica do corpo do homem que Deus fez em toda a sua criação, o macho, quando nós falamos de adoradores. E a fêmea para o homem ficou somente na terra, para que esse viesse a reproduzir. Mas a premissa que envolve a criação é que o corpo do homem foi feito do molde da matéria, dessa matéria que nós vivemos, e o corpo dos anjos foram feitos um a um do molde da matéria daquilo que é espiritual, porque a matéria, o espiritual também é matéria, ok? E nós falamos nisso, é um fundamento metafísico, absolutamente, dentro da instabilidade, assim como o corpo físico é o corpo espiritual, ok? Então os anjos se estabilizam, vêm aqui e pode aparecer para nós. Os anjos trazem pão do céu. Okay? Veio um anjo, trouxe pão do céu e deu para Elias, Elias comeu e caminhou ali 40 dias e 40 noites. Okay? Não é um pão comum. Então você falar que não existe possibilidade dessas coisas, você é um ignorante. Nós temos que pegar a Bíblia e você não entende que existe dois mundos. Embora nós estamos falando de uma transcendência, de Deus, metafísica. Mas vamos lá. Eu acabei aqui, né, com o capítulo 14 e nós, obrigatoriamente, para prosseguirmos com a queda de Satanás, nós vamos agora para o capítulo 28 de Ezequiel. E ele começa assim, ó. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. E esse príncipe de Tiro, logicamente, mais uma vez, talvez vocês perguntem, mas que coisa chata, mas os teólogos não acreditam nisso, entende?
Então, por isso eu ratifico, eu sou redundante por necessidade, ok? Então, esse príncipe de Tiro é usado como símbolo para se referir a Satanás, porque Deus usa símbolos. Assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, aí Deus está chamando Satanás, que era um anjo de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Então, você veja bem, biblicamente, os cristãos estão com um conhecimento muito aquém. O homem mais sábio da Bíblia, ele é Daniel. Porque, normalmente, se você fizer essa pergunta para um cristão, ele vai responder que é Salomão. Mas Salomão, ele sabia das coisas terrenas. Mas Daniel, ele conhecia, Deus deu a ele o conhecimento de visões, de sonhos, daquilo que é transcendente. O Salomão sabia de uma formiga, sabia de muitas coisas que ele podia ver e tocar, que ele podia compreender, embora foi Deus que lhe deu isso, porque o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado, segundo o último profeta da lei deixou escrito aí, assim que precedeu Jesus Cristo. Então você veja bem, quando a Bíblia fala aqui sobre Satanás e que ele é mais sábio do que Daniel, a Bíblia coloca Daniel como o homem mais sábio que já viveu na face dessa terra. Ok? E ele dizia no coração dele, eu sou Deus, porque o desejo de Satanás, quando brotou isso dentro dele, ele se sentiu tão grande, ele tornou-se arrogante e ele disse, imagine você que ele está lá no céu e ele vê Jesus Cristo, que é maior do que ele, e ele manda em todos os outros, aonde ele passa todo mundo se curva a ele, e ele pensa no seu coração, então por que eu não posso ser adorado também? Entende? Então o poder subiu a cabeça dele. Ele enlouqueceu. Assim como o ateísmo. Não existe dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, da neurociência, como explicar cientificamente o estado de loucura de um ateu. Porque isso se dá na mais pura sanidade, gozando de uma saúde, uma faculdade mental terrível. Então, ele deixou subir, o poder subiu a cabeça dele. E aí, ele disse no coração dele, eu sou Deus. Então, eu também quero ser adorado. E a partir do momento em que ele decide ser adorado, antes da criação do mundo, ele já projeta o que ele teria que fazer. E quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, como ele sabe disso, terrivelmente, ele vai lá e faz o homem cair. Pronto. O seu primeiro patamar já está estabelecido. Aqui, ele já pode desovar os seus, vamos falar assim, os anjos de Gênesis 6, que virariam aqui os seus governadores, os seus príncipes, aqueles que o representariam. E é por isso que os anjos de Gênesis 6 vêm aqui, porque ele já tinha cogitado tudo, maquinado tudo no seu coração, ok? Porque ele queria ser adorado. Então ele veio trabalhando ao longo de um tempo de eternidade que faz parte do contexto da vida dele, enquanto ele ainda era querubim guardião, ele veio trabalhando para que isso acontecesse. E o versículo 3 continua, eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Então, veja bem, não tem segredo que possa esconder dele. Não tem segredo que se possa esconder dele. Então, eu não vou falar mais nada em relação a isso. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos seus celeiros.
pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis entre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos trapassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás por mão de estrangeiro, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Quando esta palavra diz que pela morte de incircunciso, de estrangeiros, ele morreria pela espada, a espada que sai da boca do cordeiro é a palavra de Deus. Ok? E ele nos deu poder neste nome. A espada que esses estrangeiros usam é o nome de Jesus Cristo. E estes estrangeiros somos nós, os gentios, que se convertem à graça. Então, o Senhor Jesus, ele é rei dos gentios também. E aí nós veremos aqui mais para frente a Bíblia falando sobre isso, em relação a Satanás. Então, quando aparece um demônio, né, e fazendo mal, e nós o expulsamos em nome de Jesus, e nós os mandamos para o inferno, eles são mortos, ok? É nesse sentido que os matamos, pela palavra de Deus. E como ele queria ser Deus e ser adorado, como agora alguém que, né, supostamente seria inferior a ele, porque ele é muito grande, não tem sabedoria, ele é muito sábio, não tem segredo que se possa esconder dele, né? Não tem homem algum que se equipare com ele, porque o homem mais sábio que já viveu sobre a face da terra, ele era mais sábio. Então você veja bem, como é que é para ele se sentir sendo tão grande, sendo humilhado por um crente sem posse financeira, um mendigo que se converteu ao Senhor Jesus, ele expulsar um demônio. Entende o que seria isso? Pelo nome de Jesus Cristo, ele humilha Satanás. O tão grande é humilhado por uma formiga. É isso que essa palavra está dizendo. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Ainda continua usando o símbolo do rei de Tiro. E disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele era muito belo. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, zafira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, né? E os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Então, veja bem, ele foi criado nesse contexto, formoso, cheio de sabedoria. Agora, o detalhe aqui, que está dentro de uma premissa criacionista, é que em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Esses tambores e esses pífaros, eles foram criados do próprio corpo do querubim guardião. Em ti se faziam. A mulher veio do próprio corpo do homem. A criação veio do próprio corpo da divindade excelsa, os quais são 4. No vídeo, eu vou fazer uns vídeos dos 7 espíritos e você vai entender porque eles são 4. Então a premissa, por exemplo, você representa o mundo. E de onde você veio? Você veio da barriga da mamãe.
vem da barriga, tudo vem do ventre, a sabedoria vem do ventre e não da cabeça. Essa premissa ninguém entende, ninguém cogita, ok? Nós temos que ter muita Bíblia para falar sobre isso, mas nós temos, ok? Nós temos, absolutamente nós temos. Então, você veja que ele é criado e os tambores, né? Nós vimos ali em Isaías 14 que ele desceu com as violas, então todos os instrumentos que geravam canções, né, de louvores a Deus foram criados nele. E tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheste o teu interior de violência e pecaste. Que Deus abençoe. Nós vamos ficar para um próximo vídeo. E a gente vai continuar. E fique com Deus.